A paz do Senhor, mais uma vez, irmãos, dando continuidade ao estudo sobre viver da obra ou o obreiro ser assalariado. Damos início a esta segunda parte. Na primeira parte, eu falei sobre o exemplo que o apóstolo Paulo deu. Ele procurou, na maioria das vezes, conciliar seu trabalho secular com o espiritual. O seu ofício era fazer tendas. Ele disse: trabalhei dia e noite para não ser pesado a ninguém. Ele poderia muito bem exigir dos irmãos um salário ou donativos, mas ele não fez isso para não criar obstáculo ao evangelho. E hoje, irmãos, nós sabemos, que um dos maiores obstáculos para que as pessoas aceitem a Jesus ou se achegue, à igreja e passe a congregar com os irmãos é essa questão do comércio nas igrejas. A maioria das pessoas estão vendo igreja como um comércio, Mas, volto a dizer, existe base bíblica para o obreiro viver da obra, como também existe base bíblica para o obreiro não viver da obra, ou seja, ele conciliar seu trabalho secular com o espiritual. Já existem igrejas assim? Existe. Existe também a questão dos pontos positivos e dos pontos negativos em relação a cada um desses pensamentos. Por exemplo, pontos positivos, de você viver da obra. Em relação a viver da obra, o obreiro ele vai ter mais tempo para se dedicar integralmente à obra, a palavra, a consagração, visitar irmãos, visitar enfermos. Mas existe também, irmãos, o problema de muitos líderes não fazer isto, Eles vivem da obra, mas ficam ali só em casa, paradinho. Quando é à noite, vai para a igreja, dirige o culto, traz a doutrina, mas às vezes é um líder inerte. Ele é parado, não faz visita aos lares, não faz visita às demais congregações. Não estou dizendo que todos são assim, existem alguns que são assim. E irá existir o quê? Uma certa revolta dos fiéis, Os fiéis vão começar a protestar, vão começar a ligar, para o pastor presidente, para mudar de obreiro. Então, o lado negativo de o obreiro viver da obra é essa questão e também de que ele vai ser cobrado pelos fiéis, Ou seja, se ele vive da obra, tem que trabalhar integralmente, de forma incansável na obra de Deus. Outro ponto, irmãos, que eu queria falar, ponto assim negativo, que a gente vê hoje em relação a viver da obra, que no caso não seria viver, mas enriquecer da obra de Deus. Isso é um ponto negativo. Por exemplo, muitos obreiros começam com um salário pequeno, pelo fato da igreja ser pequena. Só que a partir do momento que a igreja vai crescendo, o rebanho vai se multiplicando, o salário também vai aumentando. Então, o perigo desse salário aumentar é quando passa a existir um excesso. E ali o obreiro ele começa a enriquecer da obra de Deus. Ele começa a enriquecer da obra de Deus. Porque, geralmente, irmãos, a maioria dos líderes, além de ter um salário, eles têm também alguns benefícios, para alguns considerados regalias.
Quando o obreiro tem um salário pequeno, quando ele tem um salário pequeno, pode acontecer de a igreja ajudar pagando uma energia, né, um aluguel. Mas existe aqueles que, além de ter um salário bom, né, um salário acima de 8 mil reais, acima de 9 mil reais, tem a questão das regalias, né? Porque a maioria das profissões, a maioria dos empregados, eles recebem o salário para dali ele pagar a energia, pagar o seu aluguel, né, pagar a feira, comprar remédio, um plano de saúde, pagar um plano de saúde. Mas o que acontece muito hoje, irmãos, eu não estou dizendo que todos são assim, em todas as igrejas são assim, não estou dizendo isso. Mas o que acontece hoje, de muitos pastores, além de ter um salário bom, muitos líderes, além de ter um salário bom, a igreja paga energia, paga o aluguel, plano de saúde, o celular, no caso os créditos, a igreja, quem coloca, manutenção do carro, combustível do carro. Quando junta tudo, irmãos, dá mais de 15 mil reais. Né? Ou seja, o que ele ganha é só para juntar, só para colocar no bolso ou colocar no banco. Por isso que algumas igrejas têm critérios rígidos em relação a isso. Algumas igrejas, inclusive tem um colega meu, um conhecido meu, que ele me explicou que a igreja na qual ele congrega existe um teto salarial de 3 mil reais, não pode passar disso. Seja igreja pequena, seja igreja grande, tanto faz. Um teto salarial de 3 mil, não pode passar disso. Se não quer, meu amigo, então vá trabalhar secularmente, em outra área. Lá na igreja desse irmão, é dessa forma, certo? Por isso, irmãos, que eu falei anteriormente, no vídeo anterior, é um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Porque aonde envolve dinheiro, aonde envolve finanças, se a pessoa não for convertido, se a pessoa não ser convertido e não tiver amor às almas, mas sim amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então pode acontecer de existir, né, algumas corrupção na igreja. Vamos ver aqui mais alguns pontos, irmãos. Um dos pontos positivos de o obreiro não viver da obra é que tudo que entra vai ser revertido na própria igreja, né? Ou seja, uma fatia maior não vai ficar com o líder. Tudo que entra vai ser revertido na própria igreja e também as brechas vão ser tampadas, né? Para que alguém não venha dizer assim, é um mercenário, né? Eu não vou ser crente porque eu não vou dar dinheiro ao pastor, né? Existe muitas pessoas assim, você convida alguém para a igreja, prega para ele e a pessoa diz assim, eu vou ser crente para dar dinheiro ao pastor. Então, um dos pontos positivos de não viver da obra é que você tem como argumentar com aquela pessoa. Não, rapaz, o obreiro lá, ele trabalha secularmente, né? E nós vamos ver, irmão, essa questão de viver da obra também está relacionado mais a pessoas que eram enviadas, ou seja, pessoas que iriam ser pioneiras, que iriam ser desbravadores. Hoje a gente vê líderes ou pastores sendo enviados para onde já tem igreja. Aí eu pergunto, aquela igreja ali não tem nenhum presbítero, nenhum evangelista que possa assumir ou ficar na frente daquela obra e conciliar o trabalho secular com o espiritual? Hoje nós vemos um remanejamento, e geralmente o remanejamento é assim. Quem está em igreja A, ele só vai para a igreja B se a igreja B render do tanto da A ou a mais.